A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica aqui no livro de Amós, capítulo de número 8, a partir do versículo número 11, até do 11 ao 14, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Meus irmãos, o livro de Amós, ele tem como seu contexto principal denunciar o pecado do povo de Israel. Denunciar o comportamento pecaminoso do povo de Deus, que viviam uma religiosidade sem Cristo. Falavam de santidade, cumpriam algumas regras religiosas, litúrgicas, mas não praticavam um evangelho genuíno. Não faziam aquilo que realmente Deus havia ensinado ao povo através da sua palavra. O interessante é que nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã, que nós estamos vivendo uma época em que tem vários falsos evangelhos sendo pregados por aí. Recentemente eu vi um vídeo, mais um, do René Kevitz, é um pastor batista que tem abraçado uma teologia que, ao meu ver, não condiz com aquela que as Escrituras nos ensinam. Ele faz parte daquele grupo da teologia da missão integral, que tem um nome muito sugestivo, missão integral, que tem como lema, tem como base a justiça social e a responsabilidade social, também é muito bonito, Só que nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que justiça social não é justiça bíblica. Justiça social não é... Ela é diferente, ou melhor, vou reformular, a justiça social, ela não é igual ou não é a mesma coisa que justiça bíblica. A preocupação de Jesus Cristo, a preocupação de Deus, é direcionar o povo a uma vida santa, reta, em comunhão com Ele, em obediência à sua palavra. Quando Tiago vai falar de obras e fé, ele trabalha muito bem. Não adianta você visitar o pobre, orar por ele e abençoar ele, embora sem atender às suas necessidades. Isso faz parte daqueles que nasceram de novo. Você servir ao próximo, você abençoar o necessitado, é consequência de quem já nasceu de novo, de quem é uma nova criatura. Você não faz isso para expressar bondade, porque você é bonzinho, não. Você faz isso porque Cristo nos ensinou a fazer isso. Mas não é para fazer, para dizer que faz. É para fazer por amor, com liberalidade, espontaneidade. Não é para dizer que você se preocupa com o social. Não. Isso tem que ser naturalmente na vida do cristão. A teologia da missão integral é muito bonitinha.
Só que ela caminhou, foi por um caminho político. Político. Em detrimento à palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque os adeptos da teologia integral, da missão integral, têm se desviado, se desvinculado das Escrituras de uma maneira terrível. Enfatizando a obra, fazendo o contrário daquilo que Tiago está ensinando. Enfatizando a obra, não, o social, eu tenho que cuidar do necessitado, eu tenho que cuidar dos menos favorecidos. Aí começa a abraçar, trazer tudo para a igreja. Inclusive deixando de condenar, ou melhor, de condenar não, deixando de ensinar para as pessoas aquilo que a Bíblia chama de pecado. E chegando a dizer, para justificar a sua justiça social, chegando a dizer que a Bíblia precisa ser reinterpretada para justificar o pecado de alguém, porque eu preciso amar aquela pessoa. Então, se eu amo aquela pessoa, eu não posso condená-la pelo seu pecado. Eu não posso. Eu não posso usar a Bíblia para condenar o pecado. Eu tenho que abraçar e trazer ela para perto de nós e aceitar como irmãos em Cristo. Enquanto Jesus, ele vai dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Santificai-vos. Mortifica seu velho homem, sua velha natureza e se renova de uma nova criatura. Foi isso que Jesus ensinou. Vinde a mim, mas arrependei-vos dos vossos pecados. Vai. Cadê os seus acusadores? Jesus falou para aquela mulher. Nenhum, nem eu te acuso. Jesus não está dizendo para ela, que ele concorda com o pecado dela, pecado de adultério. Não. Jesus, nem eu. Agora vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E, mais uma vez, o René Kivitz estava falando sobre a ocupação da USP, a Universidade lá de São Paulo, pelos jovens cristãos, de uma arena pública lá, dizendo que religião ela tem que ser uma experiência, é uma experiência particular e privada. Você não tem que ir para a universidade pregar. Tem não. Você não precisa pregar não, vai na universidade pregar não. Porque religião, olha as palavras dele, é uma experiência particular e privada. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele não se preocupou em dar o pão. Ou melhor, ele não se preocupou só em dar o pão. É claro que no contexto bíblico, a gente viu várias vezes que Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, para atender a necessidade daquele povo. Mas a mensagem principal de Cristo era a salvação eterna. É reino de Deus. Por isso que ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 33, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça de Deus, ela se concretiza em vida eterna. Não é só a necessidade do pão, da comida, não. Ela se concretiza em vida eterna. Inclusive, ele usou o livro de Amós para falar, para condenar o comportamento desses jovens que estão usando o ambiente público da USP para pregar o evangelho e dizer que a USP é de Jesus. É claro que por trás da fala do René Kivitz está política, sua visão política. Ele tem rasgado as escrituras de uma forma terrível, se transformando num herege de quinta categoria. Ou melhor, de primeira categoria. Por quê? Porque os mais perigosos, meu irmão, minha irmã, é aqueles que pregam meia-verdade. Quando ele fala dos jovens da USP, ele usa o texto de Amós, onde Amós realmente condena a falsa religião. Ele não está condenando aqueles que
pregam o evangelho cumprindo a grande comissão, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Paulo pregou dentro da prisão. Paulo estava errado? Não, não pode pregar na prisão. Não é um ambiente público. Aquilo ali, não, melhor, aquele ali é um ambiente público. Então, a religião, então Kevitz tem que ensinar Paulo. A religião é uma experiência particular e privada. É mesmo. Então não precisa pregar nas praças, não precisa pregar nas universidades. Ou será que é porque os jovens são de direita, de um espectro político que você não gosta, né, Kevitz? Que você não gosta. São os fundamentalistas, né? Então vamos pregar um evangelho maleável, um evangelho que não fala de pecado. Interessante, meu irmão, minha irmã, que o texto que eu li aqui do próprio Amós vai falar isso. Eis que vem dia que o Senhor Deus, em que enviarei, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 24 ao 29, Jesus chama a atenção lá do povo, dizendo, trabalhai não pela comida que acaba, mas sim pela comida que gera vida eterna. Jesus não ofereceu aqui em João 6, Jesus não ofereceu o alimento físico, mas o que Jesus estava oferecendo é o alimento espiritual. É o espiritual. Então essa coisa dessa teologia de missão integral, que muitos dizem que vivem, a missão integral, meu irmão, minha irmã, tem que vir composta não só do social. O social é a consequência de quem nasceu de novo e entende a necessidade de atender o necessitado. Igreja não pode ser transformada em ONG. ONG é uma coisa, igreja é outra. Igreja é um tipo de culto diferente, liturgia diferente. Na igreja nós ensinamos a palavra, como devemos nos comportar como cristão, o que é santidade e principalmente o que é pecado. Porque a prática do pecado nos conduz ao inferno, coisa que muitos não estão pregando mais sobre o inferno. Na igreja nós temos que ensinar isso, que a prática do pecado nos conduz ao inferno, mas a mortificação do velho homem nos conduz à vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que muda o seu comportamento, a sua atitude, a sua vida, e passa a ser direcionado unicamente pela palavra de Deus, entendendo que o que os apóstolos condenam, chamam de pecado, nós não praticamos. Mas esses teólogos como Kevitz, vem para cá, nós vamos aceitá-lo com amor. Eu não vou dizer para você que você está em pecado, não, que você vai para o inferno se você permanecer com o seu comportamento, não. Aqui, nós pregamos o amor de Cristo, que é maravilhoso. Mas, meu irmão, minha irmã, esse não é o evangelho que Jesus Cristo ensinou. Esse não é o evangelho que os apóstolos ensinaram. Esse não é o evangelho que Paulo ensinou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 e 17, se não me engano, ele vai dizer: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia, porque a minha leve e momentânea tribulação, as minhas lutas aqui na terra, a minha necessidade produz um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque eu não atento para as coisas que se veem, para as coisas materiais, porque é a vez de comer, de beber, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Não adianta eu dar o pão, não adianta eu dar a cesta básica, se eu não ensinar para as pessoas o que é pecado, se eu não ensinar para as pessoas sobre inferno, sobre vida eterna. Isso é sacrifício de tolo, isso é trabalho em vão,
Eu preciso pregar o evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram. E, consequentemente, os convertidos, aqueles que nasceram de novo, vão praticar boas obras. Esse é o evangelho que Paulo e os apóstolos ensinaram. Justiça social não leva ninguém para o céu. Justiça social não muda a vida espiritual do ser humano, que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda que eu dê o meu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo, que eu entregue meu próprio corpo como oferta, não vai ter consequências nenhuma. Porque o que vale mesmo não é o sacrifício que você faz aqui na terra, não é suas obras, mas sim é o sacrifício que Jesus fez naquela cruz e nos deu vida, e vida em abundância. Então, justiça social, meu irmão, minha irmã, não é a mesma justiça bíblica. Porque se nós formos olhar para as Escrituras, nessa visão desses teólogos aí da missão integral, que nas palavras é muito bonitinho, justiça social e responsabilidade social é uma maravilha. Se nós formos por esse lado, então nós vamos dizer o quê? Deus é injusto? É? Por que milhares de pessoas passam fome, passam necessidade? Por quê? Deus não se preocupa com o sexual, com o social? Não. Deus não se preocupa? Claro que se preocupa. Nós sabemos que a miséria, a fome, está presente na humanidade por conta do pecado. Pelo pecado original. Mas a preocupação maior de Deus não é saciar a fome da humanidade. É resgatar essa humanidade pecadora e levá-las para o céu. Esse é o objetivo maior disso aqui, ó. Isso aqui, ó, a palavra de Deus. Agora, os jovens vão na USP pregar o evangelho. E o cara vai para o púlpito para dizer que aquilo ali é uma falsa religião. Para dizer que aquilo ali eles estão julgando um comportamento bíblico, já imputando nos jovens, dizendo que aquilo ali é uma falsa religião. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão, minha irmã, porque é esse tipo de gente que está aí pregando. Palavras bonitas, palavras de amor, de preocupação com o próximo, bondoso, caridoso, justiça social. Vamos cuidar do necessitado, é uma maravilha, mas indo para o inferno em passos largos. Porque naquele grande dia, meu irmão, minha irmã, não vai ser as suas obras que vão justificar a sua salvação. O que vai justificar a sua salvação é aquilo que está no seu coração. É a mudança de comportamento, é a mudança de atitude, é a mudança de vida, é o entendimento na sua integridade das Escrituras. No período neotestamentário, já tinha pessoas como esse que vides aí, já pregando um pseudo-evangelho. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, ainda que desça um anjo do céu ou um de nós, pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema, que seja maldito. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, continue pregando o evangelho, seja na universidade, seja na escola, se abrir espaço. Nossa missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em todo lugar, em todo momento, em tempos e em fora de tempo. Essa é a nossa missão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti.
e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.